a 7. Convido os irmãos a lerem comigo em voz audível. Lucas 15, 3 a 7, leamos juntos. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos aqui, a palavra é tua e a iluminação também. Nós não queremos uma boa interpretação de um texto só por ela, mas queremos, ó Deus, a vida da palavra, o poder da tua palavra, transformando o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Certamente, muitos dos nossos irmãos gostariam de ter vindo no culto da virada e não puderam vir porque estão adoentados. Muitos estão agora nos acompanhando, e a quem eu me dirijo com muito carinho, que gostariam de estar aqui na escola bíblica dominical e não podem, justamente por isso, porque estão adoentados. Então, a minha oração, meu querido irmão, minha querida irmã, que está nos acompanhando através da transmissão e que ama estar aqui e que não está por motivo de enfermidade, que o Senhor cubra a sua vida de maneira poderosa e ministre cura sobre o seu corpo, em nome de Jesus. Queridos irmãos, a maneira como Deus cuida da sua igreja é espetacular. Então o tema é os cuidados de Deus com a sua igreja como corpo de Cristo. Já percebeu uma coisa, como funciona o nosso corpo? A maneira como cuidamos de cada membro do nosso corpo é espetacular. Como o nosso corpo se relaciona, como os membros se relacionam entre si. É espetacular. Você já percebeu uma coisa? Que você pode ter um mal-estar em um membro do corpo, em um órgão do corpo, e aquilo está incomodando, mas se um outro membro, se um outro órgão do corpo, ele é tomado por um sofrimento maior, todos os outros, inclusive aquele do mal-estar, parece que esquece do seu mal-estar e todos os outros membros se dirigem para aquele que está sofrendo. Inclusive para órgãos que você não vê, órgãos internos. Quando tem uma dor, alguma coisa relacionada, todo o corpo se vira para aquele órgão, para aquele membro do corpo. A igreja, como corpo de Cristo, recebe um cuidado especial do nosso Deus. Independentemente do reconhecimento que você, como membro do corpo de Cristo, tenha na sociedade, ou até mesmo dentro da igreja, o seu valor, o amor de Deus para com a sua vida, é idêntico ao amor de Deus para com aquele que está à frente ou em mais evidência. Não existe um amor e um cuidado maior para com aquele que está mais evidenciado e um cuidado menor para aquele que está menos evidenciado. O amor de Deus é o mesmo para todos os membros do corpo de Cristo. Quando nós olhamos para o nosso texto, nós encontramos Jesus sofrendo aqui um confronto dos fariseus e escribas. E a razão é que Jesus estava, e onde ele estava, aproximavam, veja bem o versículo 1 do capítulo 15, aproximavam-se de Jesus. É diferente de aproximaram de Jesus. Aproximaram de Jesus diz respeito a uma vez, foi lá e
quando o nosso português diz aproximavam-se de Jesus, significa que era um ato repetido. Pessoas que se aproximavam de Jesus. Quem se aproximava de Jesus? Primeiro, os publicanos, homens rejeitados pela sociedade, porque eram empregados do opressor. Um imperador tomava uma nação, uma cidade, e agora pessoas daquela nacionalidade entravam trabalhando para aquele imperador, cobrando impostos dos seus irmãos. E isto intensificava a razão do ódio dos judeus contra esses publicanos. Mas também diz pecadores, demais pessoas procuravam Jesus. E os judeus, então, começaram a murmurar, acusando Jesus de se relacionar em comunhão com os pecadores e com os publicanos. É importante observar que existe um relacionamento, mas não existe uma comunhão. A gente precisa definir isto. Tenho visto muitos crentes que se relacionam, em certa forma, como comunhão com os pecadores, dizendo que Jesus assim fazia. Não, Jesus não fazia. Jesus não ia para a mesinha do bar tomar cerveja com os pecadores. Jesus não ia para a prostituição prostituir-se junto com os pecadores. Jesus não ia para... Ele não fazia os erros com os errados. Ele recebia essas pessoas, ele atendia essas pessoas, ele conversava com essas pessoas, ele trabalhava com essas pessoas. Se você observar, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho e nem se assenta na roda. Então a Bíblia proíbe a comunhão na prática desses erros, mas Jesus é aquele que recebia, independentemente de quem fosse, que fosse a ele, e essas pessoas iam a ele para o ouvir, e ele então estava ali parado e ensinava a essas pessoas. Por isso, os fariseus e os escribas começaram a tecer críticas e murmuravam contra o Senhor Jesus, para ensinar aqueles que lá estavam. E para nos ensinar, Jesus contou a parábola que talvez seja uma das mais conhecidas por todo o povo de Deus, que é a parábola da ovelha perdida. Mateus também contou esta parábola. Mas se você ver a de Mateus e a de Lucas, a impressão que você tem é que Jesus contou essa mesma parábola duas vezes, em contextos diferentes. No caso de Mateus 18, Jesus contou essa parábola porque os discípulos estavam dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E aí ele pega uma criança, e dessa criança ele aplica o princípio dos pequeninos, que para mim ali não se refere à criança, mas a todo aquele que carece, que é carente da salvação, e conta a parábola da ovelha perdida. Aqui não, aqui é uma murmuração dos fariseus e dos escribas por causa do atendimento de Jesus para com os pecadores, para com os publicanos. Esta parábola, ela contém algumas personagens que eu quero destacar. Um pastor de ovelhas, uma ovelha desviada, 99 ovelhas que não se desviaram e vizinhos e amigos. Quem são esses, ou que representam essas personagens? Muitas pessoas têm equivocadamente pensado que a parábola da ovelha perdida significa que o membro da igreja que se desvia, o pastor da igreja precisa estar lá, precisa ir de novo, precisa ir de novo, precisa ir de novo, e depois que ele foi 10 vezes e a pessoa não voltou e não foi mais, aí ele é taxado nesta parábola. Mas este pastor não é o pastor Everson. Este pastor é Jesus Cristo. Quem são
representados na ovelha perdida. São os eleitos de Deus, podendo ou não ser um membro da igreja que se desvia, mas ele está tratando de pecadores que vêm a Jesus. Porque aqui Jesus está recebendo pecadores. Versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs a parábola. Então ele está dando uma resposta à murmuração dos escribas e dos fariseus. Para isso, então, ele vai dizer que esses publicanos e pecadores, esses que são eleitos de Deus, que estão ainda no mundo, esses são, sim, ovelhas perdidas, podendo, como diz, ser um membro da igreja que se desvia. Certo? As 99, quem são? Bom, você é levado a pensar assim: são os outros que já são salvos. Pode ser. Mas existe forte evidência para que a linguagem de Jesus aqui seja uma linguagem sarcástica para com os judeus, para com os fariseus e para com os escribas. Jesus está dizendo assim: há maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Bom, pode ser então os salvos? Até pode, não tem problema também se for esta a ideia que Jesus tinha quando ele falou isso. Mas se você pensar que ele está cercado por religiosos, escribas, aqueles que copiavam a lei, quase tinham ela decorada, memorizada de tanto escrever a lei, e os fariseus, que eram homens que se achavam os mais crentes do mundo, os mais santos do mundo, mas que nós sabemos pela sua história, que o próprio Senhor Jesus os chamou de víboras. Diante disto, Jesus pode estar dizendo o seguinte: vocês estão murmurando por causa desses pecadores, mas há alegria porque eles estão se arrependendo, mas vocês não precisam de arrependimento, né? Pode ser uma referência aos fariseus e aos escribas. Mas sendo esta ou sendo a outra, não importa, porque até mesmo o contexto aqui não são as 99. É a ovelha que se perdeu. E é isso que eu estou querendo trabalhar com vocês, porque neste mês nós trabalharemos, segundo a superintendência, as aulas gerais voltadas para o tema Igreja, um só corpo no Senhor. Isso evidenciará o amor do Senhor para com a igreja, o cuidado de Deus para com o corpo de seu Filho Jesus Cristo. Mas quando quem são esses amigos e vizinhos? Jesus fala que são aqueles seres celestiais. Há maior alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então são esses os personagens simbolizados aqui na parábola. Algumas lições para a nossa vida. Você terá oportunidade, é só levantar a mão. O diácono, o futuro diácono Rick, pegará o microfone, levará para você, ou eu repetirei a sua pergunta para quem está em casa possa participar também. Eu vou começar com uma afirmação um pouco estranha, para que a gente entenda todo o contexto da parábola. Então, minha primeira afirmação é: nem todos os que se desviam são ovelhas de Jesus. Nem todos os que se desviam são ovelhas de Jesus. Às vezes o crente pode até ter algo parecido com uma lã de ovelha. Ele pode ter também algo assim, alguns balidos bem parecidos com o balido de uma ovelha, e ainda assim ser simplesmente um lobo transvestido. Quando você vai examinar ali, você percebe que a lã é falsa e que o balido é só uma imitação do balido de uma ovelha.
Diante disto, como eu posso identificar, primeiro, que eu sou ovelha ou que alguém possa ser uma ovelha? E como saber aqueles que não são ovelhas? Alguns indícios que são importantes a gente observar. Volte no primeiro versículo do capítulo 15. Primeira coisa que você observa é a aproximação, o desejo de aproximação de Jesus. Publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Então, essa atração a Jesus, esse desejo de querer estar próximo de Jesus, é uma evidência de que alguém é, de verdade, uma ovelha. Mas eu preciso também ir para João. Vamos lá, vamos dar uma passeadazinha, né? João, capítulo 10. Eu vou ler aqui e quero a sua participação. O que você vai encontrar aqui que identifica que uma pessoa é uma ovelha? Versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Primeiro, o que é que você acha aí que evidencia que alguém seja uma ovelha de Jesus? Ouve a sua voz. Eu não sou muito bom, não tenho muita didática, né? Então, por isso, eu só falo, né? Mas aqueles que são bons poderiam ter pensado num vídeo. Tem um vídeo muito importante de alguém, os turistas chegam, né? Tem um pasto de ovelhas e o turista chega, os turistas estão ali e as ovelhas estão pastando lá no fundo e os turistas começam a gritar, e as ovelhas vão pastando normalmente. Chega o pastor das ovelhas, né, e chama as ovelhas, todas elas levantam a cabeça imediatamente e vêm ao encontro do pastor. Ouve a voz do pastor. Ouvir não é escutar. Lembro-me de um pregador lá no seminário, seminarista, que ele disse que o meu chamado para a salvação não foi um assobio. Não. Rafael, você é meu. O pastor, ele tem uma tonalidade de voz, Jesus, que a sua ovelha identifica. Então, ele ouve a sua voz. Versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Temos dois aqui. Primeiro ouvem, depois seguem. E a terceira? Conhecem. Não apenas ouve, mas seguem porque conhecem a voz do pastor. Conhece a voz do pastor. Deixa eu contar uma experiênciazinha aqui de 1900 e... Nossa, Damares. 1900, Damares? 1900, talvez 95. William Douglas nasceu em 93, dia 23 de junho. Então, eu estaria talvez com 2 aninhos, 1 aninho e pouco, 2 aninhos. Então, eu tinha um sinal de que eu estava chegando em casa. E quando eu dava aquele sinal, eu estava mais ou menos assim, uns 50 metros de casa, eu dava o sinal, ele corria, subia no sofá e ia para a janela para me esperar. Porque ele conhecia o meu sinal. A ovelha de Jesus conhece não só a voz, mas conhece o próprio Senhor Jesus e segue a Jesus. Olha só a informação que você tem no 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz. Então, você tem aqui essas evidências daqueles que são ovelhas. Conhecem, ouvem e seguem a Jesus. Tem atração
por Jesus, tem atração por Jesus. Eu vou mostrar para vocês que existe o contrário disso. Depois eu vou citar em outro momento o mesmo texto. Mateus 19, 22. O jovem rico. Mateus 19, 22, quando Jesus fala assim, vai, no versículo acho que 21, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Eu não sei se Mateus está falando isso, ou o outro se é Lucas, mas um deles fala, vai, vende, dá aos pobres, vem e segue-me. Qual foi a decisão daquele jovem? O que ele seguiu? Ele seguiu a Jesus ou ele seguiu a sua riqueza? Ele seguiu a sua riqueza porque ele conhecia, ouvia e seguia a sua riqueza. Não identificou-se com Jesus. Então, nem todo mundo que é membro de igreja pode ter nascido num lar evangélico, que é batizado na igreja, nem todo mundo que está na igreja pode ser, às vezes, uma ovelha. Tem que ter algumas características, alguma coisa que caracterize como ovelha do Senhor. Segunda lição, e agora então voltada para a parábola diretamente, é espetacular isso aqui. A iniciativa da restauração da ovelha perdida não é dela, é do pastor. Vou repetir. A iniciativa da restauração da ovelha perdida não é dela, é do pastor. Versículos 4 e 5. Lucas 15, 4 e 5. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Ele sai, ele vai, ele busca, e ao encontrá-la, põe-na sobre os ombros e a traz de volta. As ovelhas são animais gregários, ou seja, que vivem em grupo. Se uma se desviar, segundo os especialistas, elas ficam desnorteadas e a maioria delas se deita. Ficou sozinha, isolada, quando ela percebeu que está isolada, ela fica desnorteada e a finalidade é deitar e esperar o socorro. Por isso, então, tem que ser do pastor. E isso está apontando para que nenhuma ovelha, ainda que seja ovelha, tomará o caminho de volta para o Senhor, se o pastor supremo não a buscar. Só o Senhor pode buscar a sua ovelha. Isso ele faz hoje através da igreja. E é interessante quando você pensa nessa questão dessa aproximação de Jesus, da ovelha para com o Senhor Jesus, e isso ele faz através da igreja, é uma pergunta que eu faço no final aqui deste ponto, que é: e quando a ovelha não aceita o colo do pastor? Porque às vezes você precisa entender uma coisa, que hoje Jesus não está mais aqui presente fisicamente. Ele não vai mais buscar a ovelha fisicamente, mas ele está aqui através da igreja, do seu corpo. Vamos lembrar, nós somos corpo de Cristo. Ele é a cabeça do corpo. Mexe com o dedo do pé direito. Mexeram, né? Muitos mexeram aí porque é automático. A mente dispara a ordem e você mexe lá o seu dedo. Se eu sou o corpo de Cristo, então quem manda nos movimentos das minhas decisões, das minhas ações, tem que ser o Senhor. João, capítulo 20. João, capítulo 20. João 20, versículo 20, mais diretamente o 21.
Se você ler todo aqui, você vai falar a respeito da ressurreição de Jesus. Ele aparece aos discípulos e ele diz assim no versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Não é assim, eu vou enviar vocês, mas é assim como o Pai me enviou. A igreja tem, embora com muita fragilidade, ela tem a mesma responsabilidade do Senhor da igreja. Então hoje Jesus vai através da igreja. Só que a minha pergunta é, e quando o pastor, a liderança ou o membro da igreja, porque aqui não diz assim, tem que ser o fulano, mas a igreja, quando ele vai e chega lá e a pessoa diz, tal, quero não. Aí você fala assim, não, é muito comum, eu saí da igreja porque o diácono me chamou a atenção, eu saí da igreja porque naquela igreja tem hipócritas, eu saí daquela igreja porque... E começa a tecer, o sermão do pastor é muito duro, o Miqueias pregou um sermão muito duro, o Rafael falou uma coisa que não me agradou, então eu vou embora. Nós vivemos hoje no século 21 dizendo que temos que viver politicamente correto. Lembra disso? É o que mais se ouve hoje. Você não pode mais falar sobre... Não existe mais verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Alguém diz assim, que absurdo. Tem um presidente aí, de um país aí, afirmou de uma forma tão arcaica que homem é homem, mulher é mulher. Forma arcaica em falar que homem é homem, mulher é mulher. Prove-me o contrário. Não estou falando nem biblicamente, estou falando cientificamente. Quando você pensa nessa verdade que não tem mais verdade, Jesus nunca foi de passar a mão na cabeça de ninguém. Vamos provar isso? Vamos para vamos para Marcos 1, 14 e 15. Vamos sair um pouco de Mateus também. Marcos 1, 14 e 15. Qual era a mensagem de Jesus? E o que levava as pessoas a chegarem próximo de Jesus? Se é porque ele só falava o que eles gostavam ou queriam ouvir? Olha só, Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Até aí tudo bem. O amor, a graça. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Fazer o quê? Vamos todo mundo? Arrependei-vos. O que significa arrependimento? É mudança, é transformação. É tomar outra direção, é parar de fazer o que se faz e fazer outra coisa ordenada por aquilo a que me chamou arrependimento. Então Jesus disse que, na verdade, você precisa se arrepender. Se você precisa se arrepender, ele estava lhe chamando de pecador. Aqui na igreja nós não pregamos contra pecado, já sofre muito nessa semana. Então precisa receber uma mensagem de amor, de paz, mas amor tem arrependimento. Mateus capítulo 7, o finalzinho do capítulo 7, do Sermão da Montanha. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Jesus não só falava, como ele vivia aquilo que ele falava. Ele não só conhecia o Evangelho, como ele é o Evangelho. Por isso a sua autoridade. E o que atraiu a ele
foi justamente esta autoridade. E esta autoridade é a autoridade que vai até as suas ovelhas. João 10, voltar para João 10, versículo 16. Quero convidar a igreja a ler comigo para a gente dar uma despertadazinha. Vamos ler juntos aqui, João 10, 16, leiamos. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O ajuntamento dos gentios aos judeus convertidos, sob a liderança de um Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Ele vai ao pecador. Ele chegou a dizer: os sãos não precisam de remédio, de médicos, e sim os pecadores. Ou seja, a pregação do evangelho precisa ser desenvolvida. O nosso horário já está esgotando, mas eu não posso parar aqui. Sejam fortes, por gentileza. E quando a ovelha não aceita o colo do pastor? Volto a perguntar. Tristemente, eu quero conduzi-los com muito temor e tremor sob o texto de Hebreus capítulo 10. E esse texto me conduzirá neste ano a orar muito mais por mim, pela minha esposa, pelos filhos, e também orar pela igreja, pelos meus irmãos, amigos, pelos aqueles que estão próximos de mim, para que o Senhor tenha misericórdia deles. Preste atenção nesse texto, Hebreus capítulo 10, versículos 26 em diante. Esse texto tem me incomodado muito, e eu tenho clamado ao Senhor para que Ele tenha misericórdia do povo a quem eu estou incumbido de conduzir. Olha só o que ele diz daqueles que não aceitam o colo do pastor. Porque, versículo 26, se vivermos deliberadamente, o que significa viver deliberadamente? Deliberar é tomar uma decisão consciente depois de uma análise, de uma avaliação. Eu me assento diante da situação e decido sobre aquilo que me foi proposto. É muito comum essa linguagem nas atas do conselho, nas atas do presbitério, nos documentos do presbitério, a seguinte expressão: depois de receber e examinar o documento tal, o concílio, seja conselho ou seja presbitério, deliberou sobre o assunto. Decidiu sobre o assunto. O que ele está dizendo aqui são aquelas pessoas que tomam a decisão. Veja bem, porque se vivermos decididamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que ele está dizendo aqui é alguém que experimentou da graça, que viveu entre o povo de Deus, que experimentou da alegria contagiante da comunhão do povo de Deus, e decididamente quer ir embora, quer cometer pecado. Não se assustem, mas é aquele que fala assim: eu sei que isto é pecado, que isso entristece o Espírito Santo do Senhor, mas eu vou fazer. Esse tipo de pessoa. Presta atenção, não mais resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. O que lhe resta é isso, a condenação eterna. Ele continua: sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ele volta para a lei de Moisés sobre a pena de morte.
Se você olhar, Jezabel levantou falsas testemunhas contra um vinhateiro, porque Acabe queria a posse e ele não vendeu, para que legalmente ele fosse executado. Pela lei, pena de morte, você tem isso, sem misericórdia. Agora, no 29, isso com a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Calcar aos pés é pisar e esfregar. Não, vamos ver, não, a língua não vai conseguir falar. É diferente de você pisar. Vou contar aqui para a igreja que já me ouviu e outros não. Existe um tipo de formiga que não morre pela pressão. Você pode pisar, tem que ser assim, toneladas para esmagá-la. Mas você pode pisar e pode apertar que ela não morre. Lembro-me disso ainda criança, 1900 e qualquer coisa, né? Caminhando para a igreja e passando então, na zona rural, passando então próximo a uma mata, numa matinha, e meu pai, minha mãe e os vizinhos, aquele tempo bom, todo mundo a pé, andando 1,5 km para a igreja, feliz da vida, e de repente a vizinha falou assim, olha essa formiga, pode pisar que ela não morre, e pisou. Aí o pai, sabendo da história, disse assim, no pé de homem morre, e fez isso, calcou, e aí ela morreu, porque esmagou no balanço. Mas não é por causa de ser homem. Se ela tivesse feito isso, também morreria. Aqui está dizendo que aquele que é membro da igreja e que decide ir para o pecado, ele está calcando aos pés o Filho de Deus. Está profanando o sangue da aliança com o qual foi santificado. Ultrajou o Espírito da graça. Você pensou o que é uma atitude de alguém que conhece o Evangelho e decide ir para o lixo do mundo? É tudo isso. Não resta sacrifício, misericórdia, só juízo. Por isso, então, retorno. Jesus chamou o jovem e disse, vai, vende o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. O jovem disse, não, se for vender tudo, não. Jesus foi lá e bateu no ombro dele. Não, tá bom. Vende 80%. Nós temos pastores aí, que se chamam pastores, dizendo que você tem que dar o dízimo em 3 vezes, que não existe trízimo, né? Mas dízimo 3 vezes, 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. Os 30% para ele, na verdade, né? Jesus não negociou, disse, vai, vende tudo. Por que Jesus falou, vende tudo que tens? É porque aquilo era o Senhor dele. Era por isso, não é porque Deus está querendo dinheiro. Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Às vezes vejo pessoas preocupadas em dar o seu dízimo, mas não preocupadas em dar o seu coração. Deus não quer o seu dinheiro. E nem nós queremos também não. Eu prefiro você íntimo de Deus, sem ser dizimista, do que dizimista e profanando o nome de Deus. Mas pode ser, pastor? Se você for santo a Deus, você saberá o que fazer com o seu dinheiro, com certeza. Fique tranquilo. Mas ore, porque o Senhor vai. Mas e quando aquilo não aceita? Porque não é ovelha. Na verdade, é um bode. A ovelha recebe o cuidado, a ovelha recebe o carinho e ela submete. O bode chifra, cabeceia. Jesus, ele corre atrás das ovelhas dele, não dos bodes. Não dos bodes. Você está aqui agora
Porque você foi motivado pelo Espírito Santo do Senhor a um domingo de manhã estar aqui. Porque você foi buscado pelo Senhor quando você estava desviado. E por isso eu proponho um pastoreado, pastoreia dois. Por isso eu proponho, esse mês eu vou pastorear fulano e fulano, vou acompanhar, vou orar com ele, vou orar por ele, vou estar visitando, aí mês que vem eu já deixo esse, pego mais dois, vou fazer isso com outros dois. Mas não fazem comigo, não interessa, você não foi chamado para ser servido, foi para servir. De vez em quando o Espírito Santo me traz à mente algumas coisas assim. Teve uma vez que eu sou muito irado com a injustiça do trânsito, né? E aí eu estava querendo que alguém fosse justo, o Espírito voltou. O Espírito falou, rapaz, seja você justo, eu quero você. Eu quero você justo. Os outros, problema deles. Você está preocupado com a justiça do outro e você é justo? Às vezes fala, fulano não gosta de mim. E aí daí, você não foi salvo para que gostassem de você. Você foi salvo para que você ame os outros, para que você cuide dos outros, para que você faça. Mas eu fiquei doente, ninguém me visitou, também não vou visitar os que ficaram doentes. Não, você não foi salvo para ser visitado quando você ficou doente. Você foi salvo para visitar os outros. Você foi salvo para aconselhar os outros. Você foi salvo para amar os outros. Você foi salvo para servir os outros. É isso que Jesus fez. Ele não foi acompanhado, ele só foi ovacionado enquanto ele dava bênção. Parou de dar bênção, todo mundo foi embora. E ainda assim ele disse, olha, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate. Para encerrar aqui, a salvação de um pecador é motivo de grande alegria no céu. Isso deve ser também na vida da igreja. Por isso a evangelização. Olha só o que ele disse, ele pega a ovelha, ele traz para casa, algumas ovelhas estão assim, parou de vir, eu estou com vergonha de ir na igreja, todo mundo fica olhando para mim, fica olhando porque ama você. Se não olhar para você, vai reclamar, porque não está olhando para você, então deixa eu olhar para você. Eu quero que você venha, aqui é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Seu lugar não é lá no mundo, seu lugar não é catando denominação por aí, aquela que mais se adequa, não é isso não. O seu lugar é aos pés da cruz e você está chamado para você vir aqui, venha para cá, esteja aqui. Se você errou, vai ser disciplinado, se você errou, vai ser amado, você vai ser tratado, você vai ser abençoado, mas venha. Ver alguém que está fora retornar é alegria. Mas seja ovelha, não seja cabrito, por favor. Depois de 53 anos com a coluna torta, não dá para aguentar muita cabeçada, mas não. Chega as minhas, né, que eu dou cabeçada e acertando aí. Mas quando um pecador se arrepende, há júbilo, há alegria, não é vergonha, é alegria. Mas eu fiz errado. Rapaz, mas você fez errado lá, mas se você se arrependeu e veio, esta é a alegria. Jesus disse, nós chamamos todo mundo lá no céu, nos reunimos lá no céu e nos alegramos por um pecador que se arrepende. Por isso, volte, você que está distante, e você que está fraco, frio, fortaleça-se no Senhor, será um motivo de grande alegria. Em nome de Jesus, isso é o corpo de Cristo. Isso é o corpo de Cristo. Damares, 19 de agosto, fraturou o pé. Diz ela que é um tal de maléolo. Aí eu falei, vamos transformar isso para bonléolo, né? Fica melhor. Maléolo, não sei o que lá. Eu falei, fala o seguinte, quebrou o tornozelo, para mim é melhor. Em 3 lugares, melhor, mais tranquilo. Mas, de repente, o pé dela ficou com 2 cirurgias, e ela começou a fazer lá o trabalho de recuperação, e a menina olhou e disse, a cor do seu pé não está me agradando. Ela ficou preocupada, mas de repente começou a clarear de novo, e ela ficou feliz. Às vezes a sua vida, a minha vida, passa por um momento de escuridão do pecado,
Às vezes as trevas do pecado começam a entrar na sua vida e você começa a ficar meio envergonhado e tenta esconder-se, porque você, como parte do corpo, está talvez com uma cor diferente da comum do corpo. Eu quero dizer para você que ela amou o pé dela, mesmo estando com outra cor, com mais intensidade ainda. Então, se tem alguém que está fora da igreja hoje me ouvindo, nós amamos você de uma maneira muito intensa. Porque se a interpretação real for dos 99 realmente os salvos, o que ele está dizendo é que o evento em si, do retorno de um pecador, causa mais alegria, não porque os outros não são importantes, é porque o foco é a restauração. Esse é o corpo de Cristo. Ame, ame, ame. Concluo com as seguintes afirmações. Não se iluda, nem todos os que já foram batizados são ovelhas de Jesus. O que caracteriza alguém como ovelha de Jesus é sua reação quando confrontado em nome de Jesus. A igreja, como corpo de Cristo, ela é formada por iniciativa e ação do próprio Jesus. E aí eu quero deixar uma coisa importante para vocês aqui. Isso não eleva o seu ou o meu valor. Isso eleva o amor de Deus. Vamos pensar aqui, Rick quer comprar um veículo. E o veículo que ele quer comprar, ou aparece para ele 2 veículos da mesma marca, do mesmo ano, porém com estados diferentes de conservação. Um está seminovo, o dono era muito cuidadoso, zelava, mas tem um arranhadozinho pequeno na porta. E o outro, do mesmo ano, todo arranhado, todo amassado. O Rick vai ter que consertar os 2. O que tem menos arranhado ficaria no mesmo valor na lanternagem daquele que está todo amassado e arranhado? Ou o arranhado e amassado seria muito mais caro para consertar do que o de cá? Então eu afirmo para você, quanto mais estragado estiver o objeto, mais cara é sua restauração. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que nós estávamos terrivelmente estragados. Por isso o preço pago foi o Filho de Deus na cruz do Calvário. Não é porque você é muito valoroso diante de Deus, Deus pagou o próprio Filho, não. Você estava tão estragado que Ele teve que pagar com o próprio Filho. O amor de Deus é suficiente para ir ao fundo e buscar o perdido. O homem moralmente mais certo na história e o imoral mais intenso na história irão para o mesmo lugar sem Jesus. Se há alguma coisa boa em alguém, chama-se Jesus Cristo. Tirar Jesus, lixo. Você, como igreja, como corpo de Cristo, quer ser feliz? Então comece já para domingo que vem ou para quarta-feira, convidando o seu vizinho para vir à igreja. Fale com ele do amor de Deus. Não fala sobre denominação, não. Denominação, aqui na igreja você encontra falhas. O pastor é falho, Rafael é falho, Natan é falho, Thalita, Rick, Damares, Natália. Os membros da igreja são falhos. A falha do amor de Jesus. O verdadeiro Jesus. Não um criado, mas o verdadeiro Jesus. Único.
Senhor. Exclusivista, sim, não existe inclusivismo no Evangelho, é só Jesus e mais ninguém. Você só pode ser corpo de Cristo quando Ele e somente Ele é a cabeça do corpo. Pregue, vamos nos alegrar em muitos momentos aqui, com batismos, como confissão pública de que o Senhor Jesus é Senhor desta vida, não só Salvador. Nós somos um só corpo, se preocupe. Existem muitos membros que ainda não foram gerados. Talvez está passando ali agora alguém que faz parte, é ovelha de Jesus, só que ele ainda não sabe. Por isso, pregue a palavra de Deus, em nome de Jesus. Igreja, um só corpo no Senhor. Envolve comunhão, envolve cuidado, envolve evangelização. Quem sabe ainda tem alguém, quem sabe é o seu vizinho, quem sabe é o seu vizinho, que é do Senhor e precisa estar aqui conosco, mas você não tem evangelizado, não tem convidado, não tem falado. Pastor, mas eu não sei falar. Eu estava conversando numa loja, cheguei, quando eu fui pagar não tinha ninguém na fila, e eu perguntei para a jovem, você conhece a Jesus? Ela, conheço. Eu falei, mas você conhece de que forma? Você conhece porque sabe que ele existiu, ou você conhece num relacionamento? Ela, pastor, não, eu não sei explicar, mas eu conheço. Aí eu me identifiquei e disse para ela, a gente precisa conhecer Jesus numa intimidade tal, de que Ele manda e nós obedecemos. Às vezes nós não sabemos explicar alguma coisa, mas eu sei falar assim, ô Ramon, tudo bem? Como é que estava para hoje à noite? Vamos comigo lá na igreja, vai cultuar o Senhor? Você evangelizou alguém porque ele virá aqui, e aí o irmão pregará, e quando ele pregar, e quando alguém ler o texto aqui, e quando o irmão abraçá-lo ali, falar alguma coisa, o Espírito vai trabalhando, e de repente, essa pessoa é a ovelha do Senhor Jesus. Vamos trabalhar isso? Por favor, escolha 2, neste mês de janeiro, escolha 2, para pastoreá-lo, mas não pode esquecer não, durante todo o mês de janeiro, pastoreie esses 2. Ligue, converse, ore, vá até ele, convide-o, desperte-o, cresça junto com ele, com esses 2. E você que está sendo pastoreado por alguém, chame 2. E assim nós estaremos uma palavra, ou uma igreja, um corpo funcionando como deve funcionar. Nós estamos chegando ao final.